A graça e paz, meu querido. Eu sou o pastor João Freire da Igreja Batista Monte Gerezim e quero convidar você que está sendo abençoado com as palavras, que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like aí, faça o seu comentário para nós crescermos juntos. Deus abençoe a sua vida. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você, né? O tempo que nós estamos vivendo e as situações em que nós... E o texto é Efésios, capítulo 5, versículo 15. Versículo 15. Caminhando em sabedoria. Esta é a hora de você ouvir Deus, esta é a hora de você ter vida plena com o Espírito Santo de Deus, e esta é a hora de você tomar decisões na sua vida que realmente vão fazer a diferença. A igreja do Brasil, ela está aprendendo algumas coisas, ou está reaprendendo algumas coisas, está reavivando algumas coisas. Por exemplo, nesse tempo que nós estamos vivendo, é muito importante que na nossa casa, no nosso lar, junto com a nossa família, Deus seja adorado, Deus seja exaltado. Então você está fazendo isso, os casais, as famílias, isso é muito importante. Orar, ler a Bíblia, né? Isso vai ser algo que nós vamos carregar para a nossa vida. Capítulo 5, versículo 15 diz: portanto, estais atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante ao insensato, mas andai em sabedoria, né? Nesse tempo que nós estamos vivendo, um tempo que muitas vezes muita gente está ansiosa, muitas vezes pessoas estão com medo, muitas pessoas têm buscado o seu recurso em outros lugares, mas o povo de Deus deve agora intensificar mais ainda, buscar uma vida em Deus e ter sabedoria de Deus para o andar, para o proceder nesta hora de tanta dificuldade. Versículo 16, Paulo diz assim: aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Não é porque nós estamos vivendo essa situação, e não é porque os dias são maus, que nós não teremos oportunidade nenhuma na nossa vida. Muito pelo contrário. No tempo de crise, a igreja de Jesus Cristo, o povo de Deus, vai buscar mais a Deus e vai alcançar mais sabedoria de Deus e vai santificar mais a sua vida e viver mais a plenitude do Espírito Santo de Deus. E Paulo está orientando a igreja de Éfeso a atentar para cada oportunidade dos dias maus. Nós estamos aí há 30 dias exatamente que houve o primeiro caso desse vírus no Brasil. Então se passaram 30 dias. O que você fez nesses 30 dias que revelaram a você um crescimento espiritual, uma sabedoria do alto, algo melhor na sua vida? Isso é muito importante. Nós tivemos muitas oportunidades. Uma delas é conviver mais intensamente com a nossa casa, com a nossa família. Conviver também mais intensamente com a membresia da igreja, apesar dela não estar presente no templo, mas nós temos feito contato com os irmãos através de grupo, através de uma campanha de 40 dias de oração, através de ligações telefônicas, atendimento telefônico, atendimento pelo WhatsApp. Então nós estamos tendo muita oportunidade de rever a nossa própria vida, o nosso próprio procedimento. Nós sabemos, irmãos, que a igreja brasileira, este momento é um momento de alerta para a igreja brasileira.
A igreja brasileira, ela precisa voltar aos seus primórdios, voltar à palavra de Deus, ter um compromisso maior com Deus. Então, esse tempo de crise é o tempo de aprender a palavra, é o tempo de ouvir mensagens maravilhosas, é o tempo de cantar canções maravilhosas, né? Ontem eu estava ouvindo a canção do Gerson Rufino, dizendo assim, vai passar. Como aquela canção é maravilhosa, eu compartilhei com os irmãos isso, e tudo isso vai passar. E quando passar, você estará melhor ou você estará pior? Eu acredito muito que Deus vai usar essa situação, como Romanos diz em capítulo 8, versículo 28, de que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Deus vai usar esse momento para polir a tua igreja, para santificar o teu povo, para nos dar uma direção melhor, para nós sermos melhores seres humanos, melhores pessoas e praticarmos mais a palavra de Deus. O versículo 17 diz: não sejais faltos de juízo, mas buscar compreender qual é a vontade do Senhor. Olha que coisa linda. A sabedoria nos diz que em qualquer momento nós podemos descobrir a vontade de Deus na aflição, no sofrimento, na perseguição. Qual é a vontade de Deus para esse tempo? Eu acredito muito no meu coração que a vontade de Deus para esse tempo é que o evangelho vá às nações, que o evangelho chegue não somente ao intelecto das pessoas, mas que o evangelho chegue no coração das pessoas. Há um lema na nossa escola bíblica dominical que diz assim: ensinando para transformar vidas. Os índices que acontecem no mundo de separação, de brigas, de tantas e de tantas coisas, não é o índice que pode prevalecer no crescimento da igreja em quantidade, mas ele é um índice que vai desaparecer com a santidade do povo de Deus e com o comprometimento do povo de Deus. Compreender qual a vontade do Senhor nessa época para nós que somos homens, para as mulheres, para os filhos, para a família, para o empregado, para o patrão. Nós estamos sabendo que a única coisa que está realmente repercutindo, que está valendo a pena hoje, são as pessoas, não são as matérias, mas são as pessoas. A vontade de Deus é que a igreja alcance a sua unidade de trabalho, é que a família alcance a sua unidade, né? Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos estejam em união, a família em unidade, a igreja em unidade, né? Eu estava olhando lá para minha mãe, para os meus 6 irmãos, comigo 7, todos casados, cada um com 2 filhos, tem 2 que têm um filho só, a somatória de tudo, dá 27 pessoas, e eu falei, que bom poder se relacionar com 27 pessoas, nossos familiares, sabendo que cada um é diferente do outro. Paulo diz assim: não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Devassidão. Essa é uma palavra que nós podemos observar. Quando nós olhamos para trás, o mês passado, na festa do carnaval, a gente sabe o que acontece na festa do carnaval. A gente sabe respeito pela pessoa de Jesus Cristo. Você sabe muito bem, você vê isso nas mídias. Perderam totalmente o respeito pela igreja. Quem sabe essa situação que nós estamos vivendo, ela começou lá no dia 26, e ela nasceu ali dessa devassidão de pessoas que estavam ali naquela situação
na festa da carne. Nós precisamos combater o pecado, nós precisamos combater os vícios, nós precisamos combater a prostituição, nós precisamos combater tudo aquilo que não é da vontade de Deus para o seu povo, para o povo de Deus na face dessa terra. Então Paulo diz: não se embriaguem, porque isso os leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Muitas vezes o jovem, muitas vezes o homem ou a mulher, muitas vezes as pessoas pensam que precisa aproveitar a sua vida, e quando vão aproveitar a sua vida, elas acabam contaminando o teu ser, trazendo enfermidade, trazendo destruição, trazendo tantas coisas, né? Mas nós não podemos perder a nossa vida, nós precisamos colocar a nossa vida na mão de Deus e buscar a Deus e deixar-se encher, mas deixai-vos encher pelo Espírito Santo. Olha que coisa linda! O Espírito Santo habita na vida do crente, mas ele não vem na hora do culto, ele não vem na hora da reunião só, ele habita constantemente, e a palavra de Deus diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Quando Deus se inclina do céu e olha para a sua igreja e olha para o seu povo, nós percebemos e nós sabemos que precisamos melhorar muito, mas muito mesmo, a nossa vida nessa situação. Então vale como um alerta para a igreja. Por outro lado, nós percebemos que os crentes cheios do Espírito Santo, que o povo de Deus cheio do Espírito Santo, ele vive assim, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus de todo o coração, louvando ao Senhor, louvando a Deus. Nós fomos criados para ser adoradores de Deus. O homem foi criado para louvor da glória de Deus. É para isso que você foi criado. Louvamos a Deus pela vida de cada pessoa que tem esse entendimento nessa hora. Não é hora de procurar recurso nos canais proibidos, impróprios. Não é hora de procurar recursos nos botecos. Não é hora de procurar recursos em bebidas, em orgias. É hora de se humilhar diante de Deus e dizer: Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. E assim você vai ter um encontro real e verdadeiro com Cristo. E assim a sua vida vai ser cheia do Espírito Santo e você vai viver uma nova vida em Cristo Jesus. Versículo 20, Paulo diz assim: cotidianamente dando graça por tudo a Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, a partir dessa situação que nós estamos vivendo, eu acredito que nós vamos valorizar mais, primeiro, a Deus e aquilo que Deus é, não aquilo que Deus faz. Segundo, também nós vamos valorizar aquilo que Deus faz, porque Deus trabalha, e Jesus Cristo trabalha, e o Espírito Santo intercede por nós, e nós temos a palavra de Deus. Mas também nós vamos valorizar mais as pessoas que estão ao nosso lado, independente do jeito que essas pessoas estão, nós vamos valorizá-la. Uma nota de 100, ela não perde o valor de ser uma nota de 100, porque ela está suja, porque ela foi amassada, porque ela está jogada no chão, porque alguém pisou sobre ela. Quando você pega essa nota, ela continua sendo 100. Então, se você conhece um ser humano, não importa a situação que ele esteja, o que importa é que ele continua sendo ser humano, e a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E para finalizar, Paulo diz, dando sempre graça, para finalizar no versículo 21, ele diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Uma outra versão diz: suportando uns aos outros. Outro dia, eu vi um pastor falando sobre essas palavras suportar.
Geralmente, ele disse o seguinte: suportar significa dar suporte para que o outro possa crescer. Essa é a melhor coisa que nós podemos fazer na nossa vida, é dar suporte para que as pessoas que estão à nossa volta possam crescer, possam viver de maneira melhor, possa desenvolver a sua vida. Então, o ser humano precisa viver em mutualidade. Você que está numa família, você que está no trabalho, você que está em algum lugar, acabe com a inimizade, acabe com a inveja, acabe com a arrogância, acabe com a soberba. O Senhor Jesus diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. O que mais nós precisamos? Alguém disse assim: logo, logo nós vamos voltar ao normal. Ele quis dizer o seguinte: nós vamos voltar ao que era. Alguém disse assim: nós não podemos voltar ao que era, porque o que nós éramos antes desse vírus era uma corrida desenfreada, era cada um por um lado, cada um para si, o egoísmo imperando, e agora não. Agora nós precisamos repensar e dizer: Senhor, eu quero caminhar nesse dia com sabedoria. Sabedoria do Espírito Santo, sabedoria de um Deus todo-poderoso, sabedoria da palavra de Deus para orientar a minha vida, sabedoria do alto, como disse Paulo: buscai as coisas do alto. Então nós podemos verificar que o Espírito transforma o comportamento do crente. O Espírito transforma o comportamento do crente, né? O Espírito, ele não é só uma experiência isolada, mas o Espírito é uma vida transformada para que possamos fazer um serviço e que agrade a Deus, que louve ao Senhor. Quero deixar essa palavra de Deus com você hoje. Efésios, capítulo 5, versículo 15 até o versículo 21, caminhando com sabedoria, tá bom? Vamos fazer uma oração. Querido Deus e eterno Pai celestial, nós te louvamos e te agradecemos aqui por esta noite, Pai. E queremos colocar a vida de todos aqueles que vão assistir, Senhor Deus, este culto e, consequentemente, ser tocado pelo Teu Espírito Santo, para que experimente verdadeiramente, Senhor Deus, uma caminhada em sabedoria, Senhor. E assim possam compreender, Senhor, a Tua vontade nesse tempo. E que não venham, Senhor, desperdiçar as oportunidades desse tempo, Senhor Deus. E quando sairmos dessa situação, nós possamos entender que verdadeiramente a nossa vida melhorou, Senhor Deus, e assim nós podemos melhorar a vida de muitas e muitas pessoas. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém? Muito bem. Antes da gente encerrar, eu quero fazer algumas considerações finais, dizer que está sendo uma experiência nova para nós. Pastor João Freire, hoje no gabinete, disse: eu estou trabalhando mais do que se a igreja tivesse se reunindo, né? Porque nós estamos tendo muito trabalho mesmo, porque nós não podemos deixar de cuidar das pessoas. Então, há muito trabalho para nós como pastores. E louvado seja Deus por isso, né? A importância da vida de um pastor nesse tempo faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença você encontrar um homem de Deus para orar por você, para te aconselhar e para que o seu coração fique em paz nesta hora de tanta dificuldade. Nós iniciamos segunda-feira passada uma campanha de oração que vai durar 40 dias.
Estamos colocando no grupo da igreja, em alguns grupos, para você participar. Segunda-feira foi o Salmo 40, terça-feira o Salmo 39, quarta-feira, que foi ontem, o Salmo 38, hoje o 37, amanhã será o 36, e nós vamos nessa, retrocedendo, até chegar ao Salmo 1 no dia 1º de maio. Eu estou crendo numa grande bênção nesta campanha de oração. Se você desejar participar dessa campanha, você vai entrar em contato ou comigo, ou com o pastor João Freire, ou com a irmã Bárbara, e nós vamos colocar o seu nome. O João está aqui e ele entrou na terça-feira, né, João? Nós estamos orando, por exemplo, hoje, meia-noite começa a sexta-feira, né? Aí tem uma pessoa que abre a oração orando meia-noite. Meia-noite e meia tem outra, na verdade tem várias pessoas orando, cada um na sua casa. Meia-noite e meia, 1 hora, 1h30, de meia e meia hora tem gente orando. E completamos, né? Agora, por exemplo, tem gente orando agora, são 20 horas, né? Tem gente orando agora nesse momento. E até meia-noite tem gente orando, depois não para. São 40 dias de oração ininterruptos, tá bom? Lendo o Salmo, orando o Salmo, destacando um versículo do Salmo e ficando com ele, né? Você pode cantar um hino, enfim, você tem a liberdade desses 30 minutos orar, colocar as autoridades na mão de Deus, colocar a igreja na mão de Deus, colocar o Brasil na mão de Deus, o mundo, que o Senhor tem misericórdia de nós, né? Programa de rádio toda quarta, quinta e sexta, 16 horas, também nos dá a oportunidade de falar um pouquinho sobre a palavra de Deus, né? Olha, nós estamos recebendo alguns pedidos de oração, vamos citar o seu nome e vamos orar por você daqui a pouquinho, né? E eu com o pastor João Freire, estamos aqui durante o dia, né? E você pode ver que a porta está aberta. Nós não podemos fazer culto com toda a igreja, mas nós podemos, né, deixar a porta da igreja aberta para você. A irmã Bárbara está aqui na secretaria, a irmã Sandra está na zeladoria. O seu dízimo, e coloque aqui no gasofilácio. O gasofilácio fica fechado, o tesoureiro vem depois e abre aqui numa oportunidade. O seu dízimo e a sua oferta pode ser colocado aqui, ou pode ser entregue na mão da secretaria da igreja. Então, estamos continuando, né? Continuando essa obra que é linda. Irmãos que estão participando, ó, a Priscila, a Meire, Libarino, o Fábio Barbeta, a irmã Filomena, o Marcos Antônio e muita gente mais que estão participando com a gente. O irmão Cirino também está assistindo. Deus abençoe vocês. Orar pelo Brasil agora, no final. Nós temos 2 minutinhos para encerrarmos o nosso culto. Estamos sintetizando, Deus está também nos ensinando a trabalhar aqui com essa mídia. E eu tenho falado aqui para os irmãos para ver se após isto, né, a gente consegue transmitir o nosso culto, transmitir a palavra de Deus para as pessoas. Que Deus, então, em Cristo Jesus, abençoe a todos, amados irmãos. Nosso próximo encontro é domingo, 10 horas, né? Na EBD. 10 horas, nós estamos aqui, das 10 às 11. Todos os cultos nossos estão durando agora 50 minutos, né? Mas estava fazendo 1 hora, mas agora 50 minutos. Então, eu quero orar com você. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por essa rica oportunidade que nós temos, ó Deus, de poder participar, Senhor Deus, da tua palavra, do culto, e saber que o Senhor, ó Deus, tem cuidado de nós. Oramos pelo Brasil, Senhor Deus. Oramos pelo nosso presidente da República, os seus ministros, Senhor, dá sabedoria a eles. Oramos pelos governadores, pelos prefeitos, Senhor Deus, e cremos, ó Deus,
na boa mão do Senhor sobre a vida dessas pessoas. Aqueles que estão nos leitos dos hospitais, Senhor Deus. Pai, tenha misericórdia, Senhor. Graças a Ti, Senhor Deus, nós já temos recebido notícia de pessoas que estão sendo curadas, Senhor Deus. Transforma essa situação, Senhor Deus. Ó Deus, nós oramos agora, pedimos perdão do nosso pecado, pedimos perdão das nossas falhas, Senhor Deus, e te agradecemos. Oramos por Cruzeiros, Senhor Deus, por essa cidade que também está sofrendo com a dengue, Senhor. Abençoa, Senhor, liberta Cruzeiro de toda a opressão, de toda a enfermidade. Abençoamos a vida dos médicos, Senhor. Tua palavra fala uma coisa tão linda, que o Senhor é o médico dos médicos. Que o Senhor possa, Senhor, dar saúde aos nossos médicos, curar, Senhor Deus, a alma deles, porque eles estão aflitos, a responsabilidade grande para os médicos nessa situação, os enfermeiros, todos os profissionais que estão empenhados, Senhor Deus, nosso ministro da saúde, enfim, Senhor, esta causa está nas tuas mãos, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Eu vou dar a bênção apostólica e o Lucas, meu filho, vai cantar uma canção e logo em seguida nós vamos encerrar, tá bom? Deus abençoe, obrigado pelo teu carinho, obrigado por tudo. Se você quiser, pode mandar uma mensagem para nós no WhatsApp, que nós vamos responder e vamos orar por você. Fiquem todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que o amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação estejam com todos, e os irmãos dizem amém. Amém. Deus abençoe. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar